Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim. Mais um dia abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia na sua presença. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia em nos acordar, em nos despertar. Bom dia, Joelma. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus. Por mais que a gente esteja cansada, é tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui. Nos traz paz, não é? Nos revigora, nos posiciona, nos traz na presença do Senhor. É muito bom. Eu agradeço muito a Jesus por esse pedido que Ele fez de estar aqui todas as manhãs com vocês. Porque se eu não estivesse aqui todas as manhãs, eu estaria cuidando das mulheres só de terça-feira à noite, que era o propósito do ministério. Mas o Senhor, vendo que Ele podia fazer mais através desse instrumento que é a minha vida, então Ele me fez esse pedido e eu sou muito grata. Obrigada, Jesus. Vamos orar enquanto essas outras irmãs vão chegando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Senhor. Nós agradecemos, meu Pai, nessa hora, por estarmos aqui na Tua santa presença. Pedimos ao Senhor a Sua bênção para o nosso dia de hoje. Bênçãos de proteção, bênçãos de força, de coragem. Pedimos ao Senhor que renove o nosso ânimo para esse dia. Dai-nos, Senhor, bênçãos de um ânimo novo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ambiente através do Seu Espírito Santo. Fala, Senhor, com cada um de nós nessa manhã. Estamos orando, aguardando por respostas. Que a Sua palavra nos traga as respostas que precisamos para esse dia. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo descanso da noite, pela noite confortável que tivemos. Obrigada, meu Pai, porque nós podemos, depois da palavra do Senhor, organizar uma mesa e nos assentarmos com a nossa família e tomar um café, ou sozinha mesmo. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus. Que a palavra de hoje venha assertiva no nosso coração. Que nós possamos, meu Pai, entender que buscar o Senhor é o nosso primeiro recurso. Deve ser a nossa primeira atitude diante de todas as nossas dificuldades, diante de medos, incertezas, grandes negócios a fechar. É o joelho no chão o que precisa estar primeiro. Clamar ao Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, obrigada. Eu repreendo todo o coração endurecido, toda mente descrente, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração que queira vir trazer distração para qualquer uma de nós. Eu rejeito em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos guiar e nos conduzir em mais essa manhã de estudo na presença do Senhor. E porque nós temos a certeza que a Sua presença estará junto de nós o dia todo. Aleluia. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, junto de todas as Suas filhas que estão aqui agora, as que estarão depois e os Seus filhos também. Em nome de Jesus eu agradeço e peço que o Senhor se faça grandemente presente nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos ler o capítulo 21
Tá quase acabando. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu falar bom dia para todos que entraram. Bom dia, Lindarena, né? Lindarene. Bom dia, Yamorim. Bom dia, Mi. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Leidinha. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para todas que chegaram depois e a todas que chegarão e as que assistirão depois. Amém? Hoje o capítulo 21 traz para nós o caminho de Paulo até Jerusalém, a obediência, né? Custe o que custar, Paulo continuou obedecendo. Aleluia. É tarde aí já, Leidinha? Então nós estamos amanhecendo o dia aqui, você já está na tarde. Amém. Aleluia, que bom que você conseguiu entrar hoje. Todos nós ficamos muito felizes. Ontem nós oramos por você. O Senhor está com você, tá bom? Você não está sozinha, não. Pode aguardar, acalmar o seu coração, que o que Deus tem para você vai chegar. Tá bom? Em nome de Jesus. Esse capítulo 21, agora vai falar que Paulo está indo para Jerusalém, tá? Então, aqui mostra para nós assim, que após ele exortar os presbíteros lá de Éfeso, que nós lemos ontem no capítulo 20, Paulo continua a sua jornada rumo a Jerusalém. Ele não para, mesmo sabendo que lá haverá prisões e aflições esperando por ele. Em Atos 21, nós vamos ver que... O que está escrito? Estou em uma agonia grande, nem posso. Mas sussurra, tá bom? Sussurra que o Senhor te ouve. Os anjos te ouvem. Amém? Aleluia. Em Atos 21, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver amor e lágrimas no corpo de Cristo. Profecias verdadeiras sobre o sofrimento de Paulo, que nós vamos ver. Conflitos religiosos entre judeus convertidos e entre gentios, né? Que gentios é quem ainda não é convertido, são os estrangeiros. A prisão de Paulo, nós vamos ver nesse capítulo, que é o início da sua jornada para Roma. E esse capítulo vai mostrar muito para nós sobre uma fé obediente, que é o que tanto nós temos pedido, né? Humildade e firmeza, mesmo diante a dor, mesmo diante o sofrimento. Amém? Então vamos ler então, do versículo 1 ao 3 diz assim, Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Então veja um detalhe aqui. Detalhes precisos mostram que Lucas estava presente aqui, porque ele diz no versículo 1, nós nos despedimos deles e fomos embora. Então, Lucas escreveu o livro de Atos. Então, aqui mostra que Lucas estava presente nesse momento. E Tiro, como mostra aqui, no versículo 3, é uma cidade gentílica, mas com a presença cristã ativa. Então, aqui, logo no início, nos mostra como que o evangelho já havia alcançado diversos portos, né, do mundo greco-romano. O evangelho já tinha caminhado, olha que bênção. Glória a Deus, né? É o que o Senhor Jesus pediu. Ide, levai o evangelho.
e de falar do Evangelho, derramar o Evangelho a todos os povos. Então isso já estava acontecendo. Versículo 4. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Então aqui, em Tiro, os discípulos advertem Paulo para que ele não fosse para Jerusalém, porque pelo Espírito Santo eles souberam tudo que Paulo passaria em Jerusalém. Mas após 7 dias eles se despedem em oração e Paulo parte. Então a advertência espiritual aqui era profética, mas não proibitiva. Entende? Paulo foi avisado, mas ele não se sentiu proibido de ir. Ele só foi avisado. Então, Paulo não desobedece, não é isso. Ele apenas interpreta que o sofrimento era inevitável, não um sinal de recuo. Entende? Paulo foi avisado, olha, lá vai haver aflições, lá você vai ser preso, o Espírito Santo está nos avisando. Mas ele disse, mesmo assim eu vou, porque eu preciso continuar levando o Evangelho até o fim dos meus dias. Então Paulo carregou isso com ele como prioridade acima da própria vida, em levar o Evangelho enquanto ele poderia. Amém? Então aqui nós vemos nessa hora, nessa passagem, a semelhança de Jesus, como está lá em Lucas 9:51. Paulo caminha para o sofrimento, com resolução e amor ao propósito. Há uma semelhança com Jesus aqui, na atitude de Paulo. Vou ler para vocês o que está em Lucas 9, para vocês saberem, para a gente ir guardando no nosso coração. Lucas 9. Se você tiver com a sua Bíblia, você também pode ir lá, tá? Lucas 9:51 diz assim, ó. Como já estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. É isso que diz aqui. Jesus seguiu, indo para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém seria um lugar de muito sofrimento para ele. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 7 agora diz assim, ó. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Aqui nós vemos que então em Cesareia, Paulo fica na casa de Filipe, o evangelista, tá bom? Um dos 7, tá bom? Que está citado em Atos 6, que nós lemos, que tinha 4 filhas profetisas, assim relata as Escrituras Sagradas. Então aqui mostra para nós a continuidade do ministério de Filipe, agora já casado, com filhas no ministério profético. Olha que bênção. Filipe aqui já aparece casado, com família feita. Aleluia. Onde todos ali servem o ministério do Senhor. Então isso cumpre o que está escrito lá em Joel 2:28. Vossos filhos e filhas profetizarão. Então essa passagem vem para que
o que está escrito lá em Joel seja cumprido. Amém? Então, aqui, entendam que nós vemos que a família é terreno fértil para a administração multigeracional do Espírito Santo. A nossa família é terreno fértil para o Senhor trabalhar no reino. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 10 diz assim: Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isso. Em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade. Nós precisamos estar firmados em fé na posição do Senhor, para que quando venha esse confronto, nesse nível, a gente não desista, que a gente não pare. Nós não podemos parar. Porque já pensou uma vida toda certinha em obediência, e aí chega ali naquele último minuto, por medo, por fraqueza, a gente recua e perde tudo que a gente fez? Não vale a pena deixar. Nós precisamos todos os dias repetir isso. Não vale a pena deixar o medo nos consumir. Não vale a pena deixar o medo ocupar compartimentos do nosso corpo. Não vale a pena. Nós vimos aqui então que um profeta chamado Ágabo prediz que Paulo seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. Ali houve uma profecia. Todos pedem para que ele não vá. Mas ele responde: eu estou pronto. Não só para ser preso, mas até para morrer, se for preciso. Esse posicionamento nos ensina muito. Em nome de Jesus, eu desejo e declaro na sua vida que você nunca se esqueça disso, que Paulo fez, desse posicionamento dele. Em nome de Jesus, eu rejeito da nossa vida e repreendo
todo pensamento ignorante de dizer, mas eu não sou Paulo. Eu rejeito e eu repreendo, em nome de Jesus, pensamentos semelhantes a esse. Nós todos somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. E nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E não só o que a gente quer. Sim, Senhor. Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Amém? Em nome de Jesus. Como Jesus, Paulo não fugiu da cruz pessoal. Não, ele não fugiu. Abra o seu coração. Em nome de Jesus. Que caia por terra toda resistência do que você está ouvindo. Que caia por terra toda a incredulidade, toda a mente resistente, todo o coração endurecido. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busque o que você está ouvindo em espírito e em verdade. Como Jesus, Paulo não fugiu da cruz pessoal. Ele entende que o sofrimento pode ser meio de avanço no reino. O sofrimento nos traz força, nos muda de nível, nos leva um pouco mais à frente, mais para perto do Senhor. Todo sofrimento vem para nos polir, para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos ensinar. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 15 diz assim: depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Então a comitiva chega em Jerusalém e é recebida pelos irmãos, assim diz a palavra do Senhor. A hostilidade entre os crentes era uma prática sólida e comum, mostrando unidade, sempre generosos, sempre hostis. Amém? Versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. E depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: vejam bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Aqui nós vimos que Tiago, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, é líder da igreja de Jerusalém. E aqui ele mostra reconhecimento mútuo entre os apóstolos. Traz para nós que o evangelho verdadeiro produz e produzirá sempre frutos visíveis
o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias de purificação, isso é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Olha o que aconteceu aqui. Para evitar o escândalo, Paulo aceita purificar-se com 4 homens e pagar pelos seus votos. Possivelmente ali votos narizeus, tá bom? Como tá lá em número 6. Então, olha a sabedoria. Olha o posicionamento de Paulo. Olha a flexibilidade de se ajustar diante de um povo para que ele pudesse continuar levando a palavra até o fim. Então ele e os 4 homens foram lá pagar os votos. Assim diz aqui a palavra. Então, fazendo isso, Paulo não compromete o evangelho, mas ele flexibiliza sua prática pessoal para não ser pedra de tropeço. Entende? Ele flexibiliza ali aquele momento, a prática pessoal, para não ser pedra de tropeço para Deus. Porque ele pensou, se eu não fizer o que eles querem, eu não vou poder continuar falando do evangelho. E eu não quero ser pedra de tropeço para o meu Senhor. Então ele fez o que tinha que ser feito e continuou levando o evangelho. Assim como está em 1 Coríntios 9, 20, fiz-me judeu para os judeus. Flexibilidade missionária, sem negociar a verdade. Amém? Entenderam? É forte isso, né? Mas é lindo demais. Aqui nos ensina que pode chegar um tempo em um ambiente que nós precisamos nos adaptar a ele, só para derramar o evangelho lá e sermos luz na vida de pessoas. Entende? Glória a Deus, obrigada Jesus. Versículo 27. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem. Esse é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e esse templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. Entenderam o que eu li aqui? Eles fizeram isso porque eles pensaram, eles não tinham certeza. Quantas pessoas agem diante da própria vida e diante da vida dos outros com reações porque pensam e não têm certeza. As pessoas pensam que aquele irmão é metido, as pessoas pensam que aquele irmão é isso, que é aquilo, mas não tem certeza, nunca nem conversou com o irmão, nem sabe quem ele é, nem conhece. Aí depois conhece a pessoa, se arrepende por ter julgado antes de conhecer, por ter julgado antes de saber. É isso que aconteceu aqui. Judeus da Ásia acusam Paulo de profanar o templo. Tá bom? É isso que nós lemos. Uma falsa acusação acontece ali.
só porque eles viram Paulo com Trófimo, que era um gentil na cidade. Então eles presumiram que Paulo tinha levado ele ao templo. Então, vejam que ataques contra os servos de Deus nem sempre se baseiam em fatos, mas em boatos e invejas. Quantas vezes você foi alvo de boatos e de inveja e você nem tinha feito nada? As pessoas inventaram história a respeito de você. Assim aconteceu aqui com Paulo. Versículo 30. Por isso nós precisamos ter posicionamento na presença do nosso Senhor. Hoje, com o que nós sabemos, para quem está aqui desde o comecinho e para quem chegou recente também, eu tenho certeza que já aprendeu muito. Boatos, ataques de inveja não devem mais nos abalar. Pelo contrário, ore pelos seus inimigos. Desejem bênçãos sobre a vida dos seus inimigos, daqueles que te odeiam, daqueles que te invejam, daqueles que te desejam o mal. Ore por eles, porque o que você desejar aos seus inimigos, o Senhor Deus está vendo. A sua vida é abençoada quando você tem um coração dessa forma, que você não guarda rancor, que você não sente ódio. Pelo contrário, você deseja luz na vida daquele que te odeia. Então ore por quem te odeia. Deseje que o amor do Senhor seja derramado sobre a vida daquela pessoa. Deseje aos seus inimigos prosperidade, vida longa e abundante. Celeiros cheios, paz. Faça isso e você vai ver o seu coração ser transformado em paz. Um berço de paz será o seu coração. Amém? Versículo 30. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. E quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. A cidade entra num alvoroço. O templo é fechado e os romanos, os comandantes da Lísia, intervêm. Eles precisam intervir ali, naquele momento. É isso que relata as Escrituras Sagradas do Senhor. O Estado romano, aqui, ele é usado como um instrumento de contestação do caos, mesmo pagão. Veja que, mais uma vez, Deus usa autoridades civis. Mais uma vez, Deus usa autoridades civis para parar com aquele alvoroço do povo querendo matar Paulo. Amém? Versículo 33. Aí, o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: quem é esse homem? O que ele fez? Olha que situação. O comandante manda amarrar para depois perguntar: o que ele fez? O que é que aconteceu? 34. Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então, mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando: mata, mata. Paulo é preso. Acabamos de ler. E a multidão grita: mata-o. Isso nos lembra muito com o que fizeram com Jesus. Que mal Paulo tinha feito.
assim como Jesus. Que mal Jesus tinha feito. Perseguições contra o Evangelho se repetem em ciclos, mas Deus nunca perde o controle. Saiba disso. Deus nunca perde o controle de nada da tua vida. A tua vida está sob o controle das mãos de Deus em todos os sentidos. Você só precisa confiar. Porque se começar a deixar o medo, a ansiedade tomar conta de você, a sua mente vai começar a querer planejar coisas que não vêm de Deus. E aí dá tudo errado. Então, entenda que Deus tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos confiar, orar, pedir estratégias. E quando vir na nossa mente, orar e pedir confirmação. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 37 diz assim: quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o senhor. E o comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? E Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então, o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico e ele disse: meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Aí já é o capítulo de amanhã. Então nós vemos aqui que Paulo pediu para se defender diante do comandante. Ele pediu para que fosse dado a ele uma palavra de defesa. Ele pediu para falar com o povo. Então ali o centurião se surpreende, né, ao descobrir que ele fala em grego. Aquele romano se surpreende. E Paulo se prepara para fazer a sua defesa pública, que vai começar no capítulo 22 de amanhã. Dá vontade de ficar lendo, né? Mas nosso compromisso é um por dia. E aí, então, ele vai começar um discurso. Então, vejam que, mesmo preso, Paulo usa todas as oportunidades para testemunhar. Paulo usa todas as oportunidades. Ele não perde a oportunidade. Entende? Aleluia. Obrigada, Jesus. Sim, minha irmã, nós ainda sofremos essa perseguição atualmente. Mas sempre Deus está no controle de tudo. Ele protege os dele. Deus protege os deles. Ele nos protege, porque Ele vê que nós estamos o procurando em espírito, em verdade, em posicionamento. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que cada uma de nós estamos gerando. O que cada uma de nós estamos buscando todos os dias na presença dEle. O quanto nós já mudamos. O quanto o posicionamento de muitos já mudaram desde o início desse estudo. Não é verdade? Mesmo já indo anos sendo cristã, né? Anos indo à igreja e ouvindo a palavra, muitas pessoas mudaram radicalmente depois do estudo do Novo Testamento, aqui nesse ministério. O Espírito Santo tem tratado pessoalmente de cada uma de vocês. Ele tem tratado com amor, com paciência, para que a palavra do Evangelho fique guardada no coração de vocês. Amém? Então, esse capítulo que nós lemos hoje, ele nos mostra que a vida cristã, a nossa vida não é isenta de conflitos, não é isenta de sofrimento ou de incompreensão. Nós vamos passar por isso. Nós vamos viver esses conflitos, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos ter incompreensão da parte de algumas pessoas, de não compreender
o que nós dizemos, né? O que a gente fala sobre o Evangelho, mas nós precisamos entender que ser cristã também nos traz uma marca pela nossa fidelidade, pela nossa coragem, pela nossa entrega total. Nós temos essa marca, nós carregamos essa marca em nós, de sermos fiéis, de sermos corajosas, de nos entregar totalmente. Paulo viveu e nos ensina a viver em total submissão ao Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Viver em total submissão. Aleluia. Paulo viveu e nos ensina a viver com muito amor à igreja, muito amor a Jesus, ao Evangelho do Senhor Jesus. Quando fala a igreja, não está dizendo só templo. Igreja, área pública, praça, campus, onde te couber. Ó, ele estava numa escadaria. Agora, ele estava numa escadaria. Provavelmente o povo estava lá embaixo, assim, ó. Ali era o suficiente para ele falar mais um pouquinho do Evangelho. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade diante dos nossos olhos, de não perder as oportunidades de levar o Evangelho de Jesus em forma de paz e amor na vida das pessoas, de verdade, em forma de verdade, de estilo de vida, em verdade. Paulo nos ensinou a ter zelo por não escandalizar os fracos. Qual a necessidade de escandalizar os fracos? Vamos zelar por eles. Um dia nós fomos fracas também. Um dia nós precisamos de alguém que nos levantou e nos posicionou. Não é verdade? Paulo também nos ensina a estarmos sempre em prontidão. Prontidão para sofrer e até morrer por Cristo, se preciso for. Assim ele fez. E essa é a mensagem que ele nos deixa. Porque isso é só um corpo. Um corpo que a qualquer hora vai ter falência. É só um corpo. Nós precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Obrigada, Jesus. Entenda que a verdadeira maturidade espiritual se revela quando a obediência de Deus fala mais alto na nossa vida do que o instinto de autopreservação das coisas e do nosso corpo. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem se revelado para nós todos os dias com amor, em verdade. E nós agradecemos ao Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não temos força. Sem o Senhor nós não temos condições de resolver nada do nosso dia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Dai-nos um coração firme, Jesus, como o coração de Paulo, disposto a servir e seguir o Senhor, seguir o teu caminho, Jesus, mesmo quando seja um caminho de sofrimento. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração firme e forte, fortalecido no Senhor. Que cada um de nós possamos buscar agradar o Senhor e não a homens, porque agradar a homens é uma grande ilusão, é um erro. Então eu peço ao Senhor que nos dê um coração firme para que nós possamos buscar agradar somente a Deus e não aos homens, com muita sabedoria, com muita mansidão e com muita fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Eu peço ao Senhor que Ele nos ajude a discernir, em nome de Jesus. Pai, nos ajude a discernir o que falar e quando falar. Quando precisamos nos calar. Dai-nos, Senhor, esse discernimento,
qual a hora de falar, qual é a hora de nos calar, quando nós devemos ceder por amor e quando nós devemos resistir por convicção. Dai-nos, Senhor, esse discernimento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, meu Pai, como nunca antes, que estejamos sensíveis à presença do Senhor todo o tempo, em nome de Jesus. Que nem eu e nem você negocie jamais a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. A verdade do Evangelho é inegociável. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe nunca, jamais negociar a verdade do Teu Evangelho. Que nós não sejamos pedra de tropeço diante dos planos do Senhor e nem na vida de ninguém por falta de sensibilidade. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a viver como servos do Senhor. Servos e servas do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que nós não sejamos apegados a coisas. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a nos desprender de coisas, a sermos desapegados de coisas materiais. Nos ensina, Pai, que tudo que temos não é nosso, por isso nós não devemos ser apegados. Ensina-nos a viver, Senhor, como servos e servas verdadeiros. Que nós não estejamos apegados à nossa própria segurança, porque nós não podemos nos assegurar de nada. Só o Senhor Deus pode nos dar a segurança. Em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que o nosso chamado seja cumprido com alegria, com fidelidade. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos fiéis o tempo todo a Deus, quando nós precisarmos nos posicionar sobre o Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde for, aonde nós estivermos, livres ou presos, que nós possamos continuar sendo fiéis a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a fidelidade seja a nossa maior arma, nosso maior escudo na presença do Senhor, quando tivermos de levar o Evangelho a outras pessoas. E na nossa vida também, porque nós também precisamos ser evangelizados todos os dias, sem parar, sem cansar. Sabe por quê? Porque o inimigo não para nem um minuto. Ele não desiste de nos derrubar. O inimigo não desiste de nos derrotar. Ele luta todos os dias para nos derrubar. Por isso nós temos que buscar todos os dias nos mantermos de pé. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor em unidade, em concordância, Pai. Te agradecemos por tudo que nós temos aprendido diante da verdade da palavra do Senhor que está sendo revelada para nós todos os dias e ainda mais nesse dia de hoje. Eu peço ao Senhor, como ministra desse Evangelho, eu venho a interceder, Pai, nessa hora, pela vida de cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que se encontram aqui, Pai. E venho pedir ao Senhor que o Senhor abençoe poderosamente
a vida de cada um e o lar de cada um que está aqui, Senhor. Que a graça do Senhor entre nesse ambiente agora e ocupe todo o espaço. Que o seu Santo Espírito seja o convidado de honra desse lar nesse dia de hoje, Pai, e para todo sempre. Chame o Espírito Santo para estar com você na sua casa e na sua vida. Arrume a mesa, sempre reserve um lugar para Ele. Chame o Espírito Santo de Deus a sentar-se com você nas suas refeições. Esqueça um pouco daquilo que te distrai na hora da sua refeição. Deguste do seu alimento com paz, sem pressa. Sinta o sabor daquilo que você está comendo, não se distraia. É um momento sagrado, é um momento que muitos não têm o privilégio de ter o que você tem, de se sentar à mesa e se alimentar. Sinta o alimento que Deus te provê. Não se distraia. Coloque de lado o seu celular, aprenda isso. O que te custa? Na hora da refeição, chamar o Senhor para se assentar à mesa com você. Não troque a presença do Pai por distrações mundanas. Não faça isso. Não faça isso. O momento da mesa é um momento de comunhão. Mesmo que você esteja sozinha, é um momento de comunhão entre você e o nosso Deus. Você e Jesus. Decida a partir de hoje viver isso. Viver essa presença de mesa com o Senhor Jesus. Pranayaba Shoreya Surikantarabas. Ninayaba Dekantadas. Não magoe o Espírito Santo com atitudes mundanas em momentos onde é a presença dele quem tem que estar na tua vida. Quando você for orar, deixe o seu celular em outro cômodo. Se dedique somente ao momento da oração. Em nome de Jesus, decida fazer isso. Decida viver o seu tempo somente a Deus quando for dele. Dê a Deus o que é de Deus. Esses momentos são preciosos na sua vida, na presença do Senhor. Entenda isso. Que as escamas que resistem em ficar em seus olhos diante a essa decisão caia agora, em nome de Jesus. Toda escama resistente sai agora, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu amor. Eu abençoo a vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e peço ao Senhor que revista-nos agora com uma nova armadura das cortes celestiais, armadura de alta patente, envolvida pelo fogo do Espírito Santo, e eu declaro que toda flecha que vier em sua direção no dia de hoje vai bater em retirada em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, um novo capacete da salvação. Uma nova couraça da justiça, Senhor, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos. Um novo cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos, Senhor, revestidas do teu poder. Estamos posicionadas na presença do Senhor. Estamos prontas para o dia de hoje. Estamos prontas para te servir, meu Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Que toda mente acelerada, todo espírito de mente acelerado, solta essa mente agora em nome de Jesus. 1, 2, 3, solta essa mente agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus. Obrigada. Que a paz do Senhor Jesus preencha todo o espaço da sua mente agora, em nome de Jesus. Rinaya Masure Cantaraba, Ronanaya Bas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que a sua paz, Jesus, tome todo o ambiente onde a sua filha e o seu filho está agora. Que tome de forma sobrenatural. Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Para exaltar o nome de Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor, meu Deus, e assim sempre será. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E a Ele toda honra e toda glória. Todos os dias da nossa vida, assim nós faremos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada. Glorificamos o nome do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta. É como se o capacete que foi colocado em você tivesse te dado uma sensação de anestesia. Uma paz que você não tem vontade de sair agora desse lugar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Hoje é sábado, dia de tomar café. Não é? Dia de tomar café. Eu amo tomar café. Vocês querem ver um tempo de comunhão maravilhoso, é sentar na mesa de um café. Escolha alguém para tomar café com você hoje. E se você não tiver ninguém, você tem a Deus. Você tem o Espírito Santo. Você nunca está sozinho. Sente-se à mesa, pega uma xicrinha de café e toma com calma, sem o celular. Toma sentindo o gosto do café e a presença do Espírito Santo com você. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. É isso mesmo, minha irmã. Com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Não tem mesa melhor para se assentar do que essa. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Obrigada. Que bom. Que bom que vocês gostaram do fundo musical. Eu senti no meu coração de colocar desde ontem. Eu senti de Deus de trazer para acalmar mentes aceleradas, corações agitados. O Espírito Santo gosta. Os anjos querubins cantam e louvam o tempo todo. Diante do trono. Não é? Aleluia. Obrigada, Jesus. Fiquem atentas vocês do ministério, do grupo principalmente. Se hoje sentir no meu coração de orarmos de novo pelo grupo do WhatsApp, nós vamos fazer, tá bom? Foi bom ontem, não foi? Foi maravilhoso, não é? Foi lindo. Foi muito lindo. Dava vontade de ficar mais um pouquinho. Mas eu fui no tempo que o Senhor me direcionou. Amém? Deus abençoe você, que abençoe sua casa, sua família, todos os seus familiares. Para quem tem que trabalhar hoje, que o Senhor abençoe os seus negócios. Em nome de Jesus. E que a prosperidade venha em abundância na sua vida. Prosperidade de saúde, prosperidade de alimentos na sua mesa,
prosperidade financeira, para que assim, havendo mais prosperidade financeira na sua vida, você possa financiar as obras do reino, assim como aquelas mulheres de influência financiaram a obra de Paulo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã, 8 horas. Tá bom? Que vocês também tenham um excelente dia. Em nome de Jesus. Depois eu mostro foto para vocês de quem eu escolhi hoje para tomar café. Tá bom? Tchau. Deus abençoe.